O aspecto regulatório é um dos grandes desafios que a transição energética trará para o mercado de energia. Ao mesmo tempo em que novas fontes começam a ser exploradas, é preciso estabelecer diretrizes que permitam a regulação e a fiscalização das atividades econômicas. Nesse cenário, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, se prepara para lidar com os desafios de um mundo descarbonizado. Hoje, a agência regula cerca de 137 mil empresas da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. E conforme o país avança rumo à transição energética, novas atribuições começam a se desenhar no horizonte da ANP. Para citar um exemplo, o Congresso discute um projeto de lei que pode colocar como atribuição da agência a regulação do mercado do hidrogênio verde. Para debater o planejamento e os desafios da agência com a transição energética, o Jaule, o podcast de energia do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética, recebe o diretor-geral da ANP, Rodolfo Henrique Saboia. Ele está à frente da agência desde dezembro de 2020 e seu mandato se encerra em dezembro. Eu sou Felipe Seligman, cofundador do Jota. Doutor Rodolfo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Queria agradecer a sua presença, já começando com uma pergunta um pouco mais geral, para que a gente possa situar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, sobre o papel da ANP para esses próximos anos, tanto em relação, de uma maneira geral, à transição energética, à discussão da transição energética, mas um pouco que você pudesse falar para a gente, explicar sobre as possíveis novas atribuições que a ANP, que a agência vai ter nos próximos anos, né? A gente fala muito de regulação de mercado de hidrogênio, mercado de captura, enfim. Se você puder trazer para a gente as perspectivas da agência para os próximos anos, nesse contexto atual, seria uma excelente forma da gente começar essa conversa. Obrigado, Felipe. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, e agradeço muito a sua pergunta, porque a ANP realmente está passando por um período extremamente motivador e, ao mesmo tempo, extremamente desafiador, né? O mundo passa por uma situação que eu costumo chamar de o desafio de uma geração, que é conseguir fazer a transição energética de um mundo calcado na geração de energia a partir de combustíveis fósseis para um mundo em que será necessário a descarbonização da economia como um todo, e uma agência como a ANP tem um papel absolutamente crucial num processo como esse. E, especialmente, como você bem mencionou, nós estamos no olho do furacão desse novo mundo, na medida em que as novas tecnologias voltadas justamente para que seja possível alcançar essa transição, também tem previsão legal. Nós temos a previsão do PL 2308 ser votado na Comissão de Infraestrutura do Senado, e nele está constando a atribuição para a ANP da regulação do hidrogênio. E não apenas o hidrogênio, mas também existe a previsão de outra tecnologia que é extremamente importante e promissora para a transição energética, que é a captura e armazenamento de carbono. O dióxido de carbono, ou CO2, gás emitido principalmente durante a queima de combustíveis fósseis, desmatamento e queimadas, é responsável por cerca de 60% do efeito estufa. Uma vez emitido, o CO2 permanece na atmosfera por centenas de anos. A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto de lei que disciplina e incentiva tecnologias de captura, transporte e armazenamento de CO2 em reservatórios geológicos. Que é uma tecnologia, como eu mencionei, que promete muito para a transição energética, porque ela vai permitir que a convivência com combustíveis fósseis seja possível por um tempo que permita que a substituição dos fósseis pelos energéticos renováveis possa acontecer sem provocar uma desorganização do sistema de energia como um todo, que é o que pode acontecer se nós não garantirmos o lado do suprimento dos combustíveis fósseis antes de termos o seu substituto em condições de assumir essa missão de mover ao mundo da energia no mundo inteiro. E o Brasil é uma parte importante dele, porque também tem muito potencial para desenvolvimento de tecnologias ligadas à transição energética, um potencial para produzir, por exemplo, hidrogênio verde muito grande, um país, talvez o maior país tropical do mundo. Quer dizer, isso implica
o grande recurso de energia solar, grande recurso de produção eólica também. Então, o Brasil tem um futuro muito promissor e a agência, obviamente, está imersa nesse mundo e continua fazendo o trabalho dela no sentido de garantir que o suprimento de energia fóssil não falte enquanto não houver esse suprimento de energia renovável. Para todos esses novos temas que chegam, mas também para o papel que ela tradicionalmente desempenha, existe, acho que não só para a ANP, mas para todas as agências, uma discussão da falta de investimento que muitas vezes acontece para essas agências. Eu vejo que isso acontece e muitas vezes aparece na discussão na imprensa e tal. O senhor acredita que hoje a agência está bem preparada, está equipada para esses novos desafios? E você está chegando agora, né, no final do seu mandato e tal. Como que o senhor avalia que o que foi feito na sua gestão para se preparar também para que a agência possa encarar essas novas atribuições que a gente falou aqui rapidamente? Felipe, a sua pergunta é absolutamente pertinente e tempestiva, porque nós estamos vivendo um período muito difícil na agência por diversos motivos. Nós temos visto aí manifestações dos servidores das agências, manifestações no sentido de buscar uma equivalência absolutamente justa do ponto de vista de carreira deles, quando comparado com outras carreiras de Estado que o governo brasileiro possui, e há um descasamento absoluto no tratamento que é dado aos profissionais das agências reguladoras, os profissionais especialistas em regulação em relação a outras carreiras. E esse é apenas uma ponta do iceberg da questão, porque o que vem acontecendo com as agências como um todo, do ponto de vista orçamentário também e de recursos humanos, também é extremamente grave. O protesto, publicado na página da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, foi assinado em conjunto com outras 10 agências reguladoras e alerta para uma situação crítica de orçamento e de pessoal. Diz que juntas, as agências arrecadam mais de 130 bilhões de reais por ano, enquanto o orçamento para 2024 é de cerca de 5 bilhões de reais. E que foram surpreendidas com um corte de cerca de 20%, o que pode inviabilizar o trabalho de regulação. Além disso, afirmam que mais de 65% do quadro de pessoal das agências está vago e que o número de vagas autorizadas para a realização de concurso não é suficiente para recompor nem a metade disso. Vou falar da posição da ANP, porque é o que eu conheço melhor. Obviamente, cada agência terá a sua peculiaridade e a sua situação. Mas, para dar uma ideia, quando nós tratamos de recursos humanos, o último concurso público que foi endereçado à agência, a ANP, foi realizado em 2015, e ele contemplou exclusivamente carreiras de, no máximo, nível técnico. Quer dizer, o nível superior, que é quem produz os profissionais que estão na ponta das tarefas que são realizadas por uma agência reguladora, a gente não vê concurso talvez há 20 anos atrás. Então, isso já é muito grave, porque é um quadro que vai vendo a sua remuneração sendo dilapidada ao longo do tempo e vai enxergando os profissionais extremamente qualificados, vão enxergando outras oportunidades, não apenas em outras carreiras públicas, mas também na indústria, que enxerga a qualificação dos profissionais e coopta ilicitamente muitos deles para trabalhar nelas. Isso é uma perda de massa crítica extremamente relevante para as agências, e isso está sendo sentido. Inclusive, a gente já tem dificuldade com atribuições que já nos são dadas, como, por exemplo, a regulação da nova lei do gás. Por exemplo, o setor responsável por isso na agência já dobrou de tamanho desde que a lei foi aprovada. É um processo longo, levou de 10 a 20 anos na Europa para estar maduro um mercado de gás natural, mas a gente continua lidando com uma dificuldade grande de dar a celeridade que a gente gostaria a esse processo. E esse é apenas um lado da moeda, o lado dos recursos humanos, que tem esses aspectos que eu mencionei. Do ponto de vista dos recursos financeiros, da perspectiva da ANP, a situação é ainda mais grave. Eu vou lhe dizer por quê. Em números absolutos, o orçamento inicial desse ano, a LOA, eu encostava na LOA, para a ANP desse ano, há 10 anos atrás, esse valor em valores absolutos caiu a 1/3. Não caiu 1/3, não, caiu a 1/3
do que era em valores reais há 10 anos atrás. Se nós corrigirmos isso pelo IPCA, esse orçamento caiu a 1/5 do que era há 10 anos atrás. Quer dizer, essa é uma situação de penúria absoluta. E após essa LOA, que é essa que produz essa conta que eu te dei, em março nós fomos cortados, tivemos nosso orçamento cortado em mais 16%, quando o ano já estava correndo. Ou seja, a gente já tinha contratos importantes em curso com diversas empresas que prestam serviços relevantíssimos à agência, e que nós tivemos que começar a cortar não na carne, mas tivemos que começar a amputar os primeiros dedos, que impactou fiscalização, monitoramento de preços de combustíveis país afora, monitoramento da qualidade dos combustíveis país afora. Programas importantíssimos para a sociedade estão sendo limitados por obrigação de cumprimento de um orçamento que é absolutamente irreal para as tarefas que a agência tem hoje. E nós vamos, detalhe, nós ao longo desse tempo, desses 10 anos, nós recebemos atribuições como o RenovaBio, tocarmos programas complexos como o RenovaBio, a nova lei do gás, e agora vamos receber a regulação do hidrogênio e do CCUE, da captura e a estocagem de carbono também. Quer dizer, esperar que dar essas condições para uma agência reguladora e limitada, extremamente limitada, e, por outro lado, ampliar enormemente as suas atribuições, não se pode esperar que o resultado seja aquele desejado que todos nós desejamos, inclusive a agência, que está sobrecarregada, visivelmente, seus servidores absolutamente sobrecarregados nas suas tarefas, para tentar dar conta e entregar minimamente o que é necessário para um setor importante para a economia nacional. O petróleo foi o principal item da balança comercial do começo desse ano, do Brasil. Então, é extremamente importante que esse fato venha a público, para que todos saibam as condições em que a agência está operando hoje. Perfeito. Eu gosto sempre de trazer isso, porque a gente costuma falar muito sobre a atribuição da agência, o papel dela, mas discute-se pouco da estrutura para que esse papel seja desempenhado, então a gente sempre gosta de trazer isso aqui no Jota. E aí, vamos falar um pouco também sobre o trabalho, né, dos leilões, e a gente vê recentemente, acho que um pouco, para além desses desafios, tem um desafio também do momento em que a gente vive, né, em que a transição energética ela se impõe, o discurso da necessidade de descarbonizar, de mudar para combustíveis renováveis, ele é uma necessidade, uma realidade, mas também, quando a gente discute tecnicamente, acho que ninguém consegue negar da importância ainda da extração de petróleo, do combustível fóssil, para que essa transição possa acontecer de maneira segura, né? A segurança energética ela é uma pauta fundamental. Mas a gente vê quando a ANP vai fazer algum leilão, muitos protestos de ambientalistas, de etnias indígenas. Pelo menos 5 áreas arrematadas hoje ficam próximas a terras indígenas, no Amazonas e no Paraná. Esse leilão ele é inaceitável do ponto de vista climático e do ponto de vista socioambiental. Eu queria que você ouvisse da sua reflexão sobre um pouco dessa aparente contradição, né, da transição energética, da necessidade dela, do que o senhor mesmo falou na primeira pergunta, e da necessidade de continuar fazendo a estratégia de leiloar novos campos, de discussões específicas. Se tem um desafio também de comunicação, de mostrar que esses dois polos, vamos chamar assim, eles não são contraditórios. Queria ouvir do senhor como é que o senhor tem refletido sobre isso. Olha, Felipe, é muito difícil comunicar ao cidadão comum a complexidade que é o mundo da energia. Eles não têm a menor ideia. A pessoa comum não tem noção dessa complexidade e como, para usar as palavras de Daniel Yergin, que é talvez o maior especialista em energia do mundo, da S&P Global, ele recentemente deu uma entrevista para um veículo brasileiro, por sinal, e a primeira frase dele foi o seguinte: a transição energética vai ser muito mais complicada do que inicialmente imaginado. O que isso quer dizer? Que não vai ser tão simples assim, vamos começar a produzir energias renováveis e vai substituir os combustíveis fósseis e vamos parar de produzi-los porque não é mais necessário, vamos passar, não vai acontecer, não vai ser nada assim que vai acontecer. Eu acho que se há algo que pode ter saído de positivo de algo como uma guerra trágica, como foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, foi a sensação da importância que tem a segurança energética. E o fato de que
Nós não podemos nos livrar dos combustíveis fósseis antes de nos livrarmos da dependência deles. Nós não podemos nos livrarmos dele antes de estarmos independentes deles. Senão, o que você vai ver, o que já acontece em alguns países, é o suprimento de energia começar a sofrer de escassez. E o primeiro sintoma disso é a elevação dos preços. E os primeiros a sofrer são os mais vulneráveis. Já tem países em que isso acontece. Mesmo sem diálogo entre o presidente Lula e Javier Milei, o governo brasileiro socorreu a Argentina nesta semana para destravar o fornecimento de gás natural da Petrobras. A ajuda evitou um colapso energético no país vizinho. A crise na Argentina acontece após uma disparada no consumo nas últimas semanas por um atípico frio não registrado há décadas no período. E que a gente tem que lidar com isso com muito cuidado. E o Brasil, por exemplo, voltando à situação do Brasil, o nosso pré-sal tem a previsão de começar a declinar a partir de 2030, a sua produção começar a declinar. Isso é natural da produção de petróleo. O petróleo requer constantemente vultosos investimentos para meramente manter a sua produção, quanto mais elevá-la. Então, se nós não fizermos nada, a tendência de acontecer no final da próxima década é o Brasil voltar à condição de importador de petróleo. E mais grave do que isso, importar um petróleo com uma pegada de carbono muito provavelmente mais elevada do que a nossa, que tem a pegada de carbono da produção de petróleo mundial como um todo, gira em torno de 19 quilos de CO2 por barril de petróleo produzido. A nossa é em cerca de 14 quilogramas. Se nós nos limitarmos ao pré-sal, que responde por mais de 75% da nossa produção, essa média vai à metade da média mundial. Ou seja, se nós não procurarmos formas de nos mantermos autossuficientes em petróleo, a gente vai ter que continuar dependendo do petróleo, tendo que importar esse petróleo e deixar de contribuir para a produção de um petróleo com uma pegada de carbono menor. Considerando que nós somos um país com uma matriz energética admirável do ponto de vista ambiental, eu acho que o Brasil está perfeitamente posicionado para ser um dos países que vai ser um dos últimos a produzir petróleo enquanto ele for necessário. A produção de petróleo será necessária enquanto ele for necessário. Não adianta operar na oferta antes de reduzir a demanda. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Acho que é um bom momento para a gente trazer as expectativas da ANP para a realização de novos leilões de blocos de exploração. Quais as áreas, na sua avaliação, são mais promissoras nesse momento? Qual o peso da questão ambiental mesmo para definir essas prioridades, os blocos que serão colocados em leilão? Hoje a gente está trabalhando lá na agência, infelizmente a gente não deve, até o final do meu mandato eu não devo ter oportunidade de fazer um novo leilão, porque nós tivemos primeiro tivemos que retirar o edital que estava na praça sob oferta permanente, por causa de alterações que aconteceram nas regras de conteúdo local, e nós tivemos que adequar esses itens que estavam na prateleira, já esses blocos que estavam na prateleira, a esse novo requisito de conteúdo local, e aproveitamos a oportunidade também para melhorarmos a qualidade do que vai ser ofertado, porque não adianta a gente ficar meramente colocando, repetindo os mesmos itens. A gente quer incorporar novas áreas que possam ser atraentes, e nós queremos também passar um pente fino de áreas que estão há muito tempo colocadas nesse elenco de blocos que estão sendo disponibilizados, e estão lá, geram ruído, foram colocados em oferta, quando os requisitos socioambientais não eram tão restritivos como são agora, e ao longo desses anos a gente tem produzido muito mais ruído do que atratividade, ao contrário, o ruído que eles provocam é ruim para o interesse das empresas. Então nós estamos fazendo uma limpeza, um filtro nesses itens, para ver aqueles que vale a pena serem mantidos ou não, e também estamos trabalhando na renovação da manifestação conjunta dos que precisam ser renovados
e também encaminhando a solicitação, a demanda de que essa manifestação ocorra para novos blocos que já estão em condições de serem oferecidos e para serem incluídos, e também para tentarmos destravar alguns blocos que também foram objeto no passado de ambiental de área sedimental, a A3S, como se diz, né, que já foram feitas e precisam receber também o aval do MMA e do MMA. Então, tudo isso é um processo que vai levar um pouco mais de tempo, mas eu tenho certeza que dele resultará uma oferta, um leilão de ofertas que pode ser mais promissor e mais atraente para o mercado, e nós temos a esperança de que isso aconteça aí até o primeiro semestre do ano que vem. Você citou MMA e MME, acho que é uma forma de chegar num gancho de uma pergunta que eu queria fazer, que a gente vê desde o começo do governo, desse terceiro mandato do governo Lula, uma grande polêmica e uma grande divisão, mesmo interna do governo, em relação à exploração do petróleo, do que se chama da margem equatorial. Nós, a hora que começarmos a explorar a chamada margem equatorial, sabe? Que eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade extraordinária. Queremos fazer tudo legal, respeitando o meio ambiente, respeitando tudo. Mas nós não vamos jogar fora nenhuma oportunidade de fazer esse país crescer. Nesse momento, a Petrobras, inclusive, está tentando reverter a negativa da licença do IBAMA para a perfuração do primeiro poço lá no litoral do Amapá. Queria saber a sua posição em relação a isso, a visão em relação a esse embate. Me parece que é muito parecido com o que a gente já veio discutindo aqui nas perguntas anteriores, mas qual que é o papel que a margem equatorial pode desempenhar para esse setor e para essa discussão no contexto atual? A resposta a essa pergunta se liga com duas perguntas atrás, quando eu parei em que a gente vai se tornar dependente de petróleo importado se não fizermos nada. O nada é não fazermos descobertas de novas fronteiras, que é o que nós procuramos hoje. Nós temos, a margem equatorial não é a única, nós temos aqui a Bacia de Pelotas também, que já foi objeto de interesse até mesmo no último leilão realizado no final do ano passado. Final do ano passado, é isso mesmo, no final do ano passado. Já foi objeto de interesse. O fato é que nós precisamos de novas fronteiras, porque é a única, e obviamente a mais promissora é a margem equatorial por motivo da semelhança geológica dela com a área adjacente ali, próximo adjacente à Guiana, do Suriname, que são áreas que têm produzido resultados extremamente alvissareiros lá na produção. A Exxon conseguiu iniciar do primeiro poço exploratório até o primeiro óleo, levou 5 anos, isso é um marco, mas mostra como a área é promissora naquela região, e nós temos tudo para termos uma região que replique essa condição lá. Mas temos também a bacia de Pelotas, que também possui semelhança geológica com áreas da costa ocidental da África, da Namíbia, por exemplo, que tem também apresentado alguns resultados bastante alvissareiros no que diz respeito à exploração de petróleo. Então, a gente vai ser necessário que nós busquemos novas fronteiras. Se nós não fizermos isso, tudo indica que nós vamos nos tornar novamente necessariamente importadores de petróleo, porque não há previsão de que toda a energia que ainda é gerada pelo petróleo, somente a nossa matriz de transporte, seja capaz de ser substituída em pouco mais de 10 anos. É uma aposta, eu diria, muito arriscada achar que nós não vamos precisar de petróleo daqui a 10 anos ou um pouco mais. Eu acho que o Brasil não é país desenvolvido que pode sonhar com uma matriz de transporte eletrificada, e mesmo assim, que ainda apresenta desafios. Eu estava lendo ontem um artigo interessante que o pátio de carros elétricos da Tesla, que alugou o estacionamento de um shopping em St. Louis com mais de 46 mil carros, pode ser visto de satélite, por falta de demanda dos mercados americano, europeu e chinês para carros elétricos. Quer dizer, até aquilo que se sonhava como sendo a solução final para a descarbonização da matriz de transporte, por exemplo, vem apresentando dificuldades no seu desenvolvimento. Eu acho que a transição energética ainda vai trazer muitas surpresas aí com relação às tecnologias que terão que prevalecer, serão capazes de ganhar escala e prevalecer de uma forma perene. E quando a gente fala dessa segurança, dessa necessidade de importação, do impacto do preço,
nos combustíveis fósseis, tal, me remete a um outro assunto que envolve o RenovaBio, e a gente até, numa edição anterior daqui do Joule, a gente falou com o Dr. Abel Leitão, vice-presidente da Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, e ele estava fazendo trouxe a visão, obviamente, das distribuidoras a respeito dos CBIOS, que deveriam ser adquiridos pelas refinerias, e ele acredita que tinha algumas distorções nas regras. Há um desbalanceamento justamente pela falta de inclusividade, né? Se você tivesse vários setores emitindo vários CBIOS, você teria uma oferta maior, o preço até cairia e você não teria tanta dificuldade de cumprir a meta. Mas a verdade é que não ocorre. Você tem todo ano o governo está fazendo o quê? Está tampando sol com a peneira, está reduzindo as metas, não para beneficiar o setor A, ou B ou C, é porque não há na prática CBIOS suficientes emitidos para cumprir aquela meta. Essa é a verdade. Então o programa já tem também um desbalanceamento grande na oferta e demanda de CBIOS, tá? O que torna urgente, mais do que nunca urgente, uma revisão também por essa ótica também, né? Pela ótica do balanço de oferta e demanda. Eu queria aproveitar esse espaço para trazer e debater um pouco a avaliação da ANP sobre a eficácia do RenovaBio, de uma maneira geral, mas especificamente sobre esse tema do CBIO, e se você vê algum espaço para debater possíveis mudanças nessa configuração, algum papel que a agência possa desempenhar para tentar enfrentar essas questões que são trazidas pelas refinarias, né, e distribuidores. Antes de mais nada, é importante chamarmos atenção num cenário de transição energética para programas como é o caso do RenovaBio. A quantidade de CO2 que já deixou de ser emitido por conta exclusivamente do programa RenovaBio é algo extraordinário. Agora, é um programa que, obviamente, é um programa pioneiro, ele foi inspirado em programas já realizados nos Estados Unidos, particularmente no estado da Califórnia, e o que acontece é que ele está sempre requerendo ajustes, né, para aprimoramentos, eu diria, não ajustes, mas não necessariamente ajustes, mas especialmente aprimoramentos, e há essa pauta reivindicatória pelas distribuidoras de que elas acham que essas obrigações que resultam para elas do programa RenovaBio não devessem recair sobre elas, devessem recair sobre outros elos dessa cadeia dos biocombustíveis. Agora, do ponto de vista da agência, não há muito a ser feito, porque essa é uma deliberação, uma decisão que escapa à nossa competência. A gente hoje está cumprindo o programa que foi desenvolvido no âmbito do CNPE, implementado, um programa de governo que foi implementado. Então, a gente não teria, por exemplo, como mudar uma regra como essa do RenovaBio. Vocês aplicam a regra, né? Então tem que mudar a regra, basicamente, aqui em Brasília, né? Exatamente, a gente não tem como mudar algo dessa ordem do programa RenovaBio. A ANP é um executor do programa, mas a gente não pode transformar ele. Isso dá uma ideia da importância de um programa como esse no Senado. Ele é um programa também que tem um viés social. Ele procura também incentivar pequenos produtores e tudo isso. Quer dizer, ele também tem um caráter social que não pode ser esquecido na hora de implementar alterações na sua programação. Queria, para a gente falar, antes de chegar ao final, né, para não se estender muito, falar um pouco de gás natural. A gente está vendo alguns estudos projetando um quadro de declínio do consumo, segmentos do mercado convencional, mas a gente pode ver também discussões da utilização para a produção de hidrogênio, por exemplo, além da possibilidade da mistura de biometano, gás natural, enfim, essas discussões todas acontecendo. Qual a sua visão, a visão da agência a respeito desse atual momento, do atual cenário do gás natural, ainda mais sempre tentando trazer para o contexto o cenário de transição energética também? Isso. O gás natural, primeiro, tem essa vocação para um combustível da transição energética, por motivos óbvios, tem uma pegada de carbono menor do que outros combustíveis, então ele tem expectativa de ter uma durabilidade como combustível na transição energética maior. E ele já tem sido enxergado como tal na Europa, por exemplo. Ele recebeu até, não sei se ainda está válido, mas ele chegou a ser considerado combustível verde na Europa, naquele cenário mais agudo de carência de energia. Então o gás natural tem essa vocação para
ter um papel relevante na transição energética. Mas, além disso, eu acho que é um ativo, uma riqueza que o Brasil tem que buscar aproveitar da melhor maneira possível. E isso é muito desafiador, porque nós temos ainda... Nós somos um país abençoado por um clima tropical, mas isso, de certa forma, deixou de funcionar como uma garantia firme de demanda, porque todo ano tem inverno na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa tem, e isso incentivou o surgimento de um mercado de gás natural lá, que não teve esse incentivo no Brasil. Então, por conta disso, ele depende muito mais ainda da legislação e da regulação para se desenvolver, e ainda há um grande esforço nesse sentido. O governo não cansa de buscar formas de incentivar o desenvolvimento desse mercado. Esse debate com possibilidades não é uma tarefa simples, nós sabemos que não é uma tarefa simples. A grande maior parte do nosso gás natural é oriundo do pré-sal, o que significa que ele demanda uma infraestrutura que é cara para ser feita, e existe sempre aquele trade-off entre escoar o gás natural, investindo na infraestrutura, ainda com incertezas relativas à demanda, né? Aí é um mercado que vive muito o dilema do ovo e da galinha, não tem demanda porque não tem oferta, a oferta também não surge porque não há demanda. Então, ele se debate muito com esse dilema, e o governo busca, e é absolutamente legítimo que faça isso, busca sempre formas de aumentar a oferta de gás e, com isso, baratear o nosso gás, que ainda não é barato. A Petrobras anunciou que reduziu em 1,5% o preço médio do metro cúbico de gás natural vendido às distribuidoras. O último ajuste havia sido realizado em fevereiro. De acordo com a empresa, a redução reflete as atualizações previstas em contrato e o efeito dos novos produtos e contratos de venda de gás natural que tiveram início em janeiro deste ano. A Petrobras afirma que o preço médio do gás vendido às distribuidoras acumula uma redução da ordem de 25% desde o início de 2023. Nós já podemos perceber um desenvolvimento do mercado, com o surgimento de diversos outros produtores ofertando a molécula no mercado. No Nordeste talvez seja o maior exemplo de onde isso aconteceu. Há estados que já são 100% atendidos por outros fornecedores, que não a Petrobras, a um preço competitivo, mais barato do que a Petrobras consegue, e por motivos óbvios, porque eles são empresas que surgiram muitas vezes do programa de desinvestimento da Petrobras, que colocou esses ativos nas mãos de empresas que têm um perfil operacional muito mais adequado a esses campos, que são produtores de gás natural onshore, principalmente. Então, é um processo que ainda está em curso. Nós já temos diversos... o número de contratos negociados nos últimos 2 anos tem subido de forma exponencial também, diferentemente do que vem acontecendo no passado. Quer dizer, os sinais do desenvolvimento, do crescimento do mercado de gás estão presentes em números que são inquestionáveis. Mas a gente quer fazer com que o país precisa com que uma quantidade muito maior da molécula esteja disponível para o mercado como um todo, e isso não é uma tarefa fácil, é uma obra em construção ainda. Perfeito. Fica claro que o risco basicamente é ele ter, digamos, um mercado mais promissor em novos usos e faltar na casa das pessoas que precisam dele no dia a dia, que vão passar a usar formas piores. Então, doutor Rodolfo, muito obrigado pela presença. Foi um prazer conversar com o senhor e espero ter o senhor de volta numa próxima edição. Será um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Esse foi o Joule dessa semana, o podcast de energia do Jota, que é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva e Luiz Viviane. Foram usados áudios do Canal Gov, CNN Brasil, Record News, TV Cultura, TV Globo e TV Senado. Até a próxima!